Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindas a mais um AdamaCast, que é o podcast oficial da Adama, onde a gente visa discutir aqui informações bastante relevantes aí para a agricultura brasileira e, obviamente, a gente vai exercer a nossa promessa de marca, né? Que a gente vai escutar e entender grandes referências aqui do nosso segmento para a gente conseguir entregar soluções cada vez mais adequadas e inovadoras para o nosso cliente. Dando sequência à nossa série aqui sobre fungicidas, manejo de doenças na cultura da soja, a gente está começando um segundo episódio. Nós falamos lá atrás, e vocês podem voltar lá no primeiro episódio, onde a gente falou um pouquinho da interferência do clima na incidência de doenças da cultura da soja. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre momentos de aplicação e residual. Será que existe um momento certo para aplicar? E, a depender do momento, que tipo de produto, que tipo de solução eu posso usufruir para ter o melhor rendimento operacional e, obviamente, a maior produtividade. Mas eu não estou sozinho aqui para isso, né? Então eu tenho dois grandes convidados aqui. Queria agradecer novamente, Lucas. Obrigado pela presença, obrigado por estar conosco. É sempre um grande prazer conversar com vocês. E nós temos aqui também, pessoal, o Anderson Briega, que é o agrônomo de desenvolvimento de mercado da Adama, sediado em Londrina, que vai ajudar a gente um pouquinho também para discutir aqui sobre o nosso tema. Lucas, obrigado aí de novo por estar conosco. Eu que agradeço, Marcelo, Anderson, Adama também pelo convite. Eu fico lisonjeado de poder estar aqui falando com vocês e de receber esse convite aqui, mais que especial, para poder conversar sobre temas muito importantes para essa pressa e para as próximas safras também. Então, muito obrigado novamente pelo convite. Sempre um grande prazer. Obrigado, Anderson. Marcelo, Lucas, obrigado. É uma honra ter dois grandes profissionais e amigos aqui e a gente conseguindo trazer algumas informações de que alguma forma a gente consiga colaborar com o nosso ouvinte aqui. Marcelo, obrigado. Perfeito, Anderson. Então, pessoal, vamos lá, né? A gente falou sobre influência do clima e, obviamente, a gente vai ter a doença na cultura da soja, seja um pouquinho mais cedo, seja um pouquinho mais tarde. Mas a gente precisa entender agora momentos de aplicação, Lucas. Quando que eu preciso entrar na cultura da soja? Se é que eu preciso entrar no começo, se é que eu preciso entrar no final. E depois, no decorrer, a gente vai também entender que tipo de ferramentas eu posso usar. Mas vamos começar do começo, né? Então, essas primeiras aplicações, né? A gente conhecida como aplicações do vegetativo, em V2, em V3. Qual que é o residual do TS, né? Para fungicidas da cultura da soja? E quando efetivamente eu vou precisar entrar nessas primeiras aplicações? Não, Marcelo, se você me permite, eu vou até começar um pouquinho antes. Que, para mim, eu acredito que a primeira aplicação que a gente faz de fungicida já vem lá da safrinha ou da entre-safra. Então, a qualidade de cobertura que você vai ter no teu solo, a palhada que você vai ter no teu solo já configura por aí, na dinâmica de doença que a gente tem hoje, né, desses fungos necrotróficos, já configura aí a primeira aplicação de fungicida que você faz. Perfeito. Então, aquele produtor que tem trigo, ou aquele produtor que fez, isso está crescendo muito, integração milho braquiária, milho crotalária, tem várias vertentes por aí, né? Vários testes. Esse produtor já começa já com uma primeira de fungicida feito, que é ter uma boa cobertura do solo. Isso já faz com que ele ganhe, na minha visão aí, 10, 15 dias de residual aí, início de ocorrência de doenças em relação ao produtor que às vezes não conseguiu fazer nada. Num ano como esse, a gente estava falando de clima, né? Falou de clima num outro episódio, teve muitas queimadas, muitas áreas em que aquele material orgânico ele foi queimado. Obviamente, a cobertura de solo ela foi prejudicada e aí, Perfeito. numa área dessa, você vai ter a ocorrência de alguns patógenos que mesmo pegando fogo ainda vão continuar por ali. Você vai ter ocorrência desses patógenos muito mais cedo do que um produtor que não fez essa primeira de fungicida que está na palhada. Passando essa primeira, então, essa já foi feita. E isso o produtor agora não consegue mais mexer, foi o que ele já decidiu lá atrás. Ele pode talvez decidir para a próxima melhorar um pouco isso, testar alguma coisa diferente. Mas aí a gente vem para o tratamento de semente. O tratamento de semente é uma estratégia que a gente tem para poder ganhar alguns dias de proteção residual ali após a semeadura. Ele não vai te entregar aí
15 dias, 18 dias, não vai chegar residual de tratamento de semente até tanto tempo assim. Mas principalmente ele vai te entregar ali a primeira semana, os primeiros 10 dias, evitando com que esses patógenos necrotróficos, aqueles que estão no ambiente e que vão se aproveitar com uma planta debilitada, o tratamento de semente vai evitar justamente que esses patógenos se aproveitem das tuas plântulas, que ainda vão ser plântulas pequenas, vão estar utilizando um reservatório que ela tinha de energia da semente. Perfeito. Então, muito mais suscetíveis a tudo. Então, o tratamento de semente vai te dar aí, na melhor das hipóteses, 10 dias de residual, para que você não que você não perca essas plantas, você não perca stand nesse estabelecimento inicial. Assim que a gente sai desse residual do tratamento de sementes, a gente tem essa planta crescendo, vamos pegar soja, né? Emissão do primeiro trifólio, e aí emitiu o primeiro trifólio, eu já tenho área foliar disponível para ser atacada por qualquer um desses fungos que estão ali no ambiente. Onde a gente tem um bom nível de cobertura do solo, quando ocorrem as chuvas, enfim, ou quando venta, que a toda hora está ventando, Perfeito. de certa forma eu tenho uma certa proteção desse fungo que está escondido atrás da palha. E aí, se ele está escondido, é uma questão física, né? Como é que ele vai passar? Como é que ele vai atingir, né? Como é que ele vai atingir, né? A gente tem que lembrar que tudo dentro do que causa doença, a gente tem um dos vértices lá, que é a disseminação do patógeno. O patógeno precisa entrar em contato com o hospedeiro. E isso é através da disseminação. Então, se eu tenho uma boa cobertura ou, enfim, eu já evito, já dificulto essa disseminação, então ganho alguns dias ali. Planta emitiu o primeiro trifólio. Vamos falar aí, 12 dias, 15 dias após o plantio, né? Considerando que vai demorar uns 7, 8 dias para ela emergir. Vamos dizer que tem 12 dias, 15 dias. Primeiro trifólio, emitiu o segundo trifólio. Hora que ela está chegando no terceiro trifólio, terceiro e quarto trifólio, aí a gente está falando de 20 dias, 20 e poucos dias. Aí eu já tenho um momento já que começaram alguns anos atrás a se testar isso. E em muitos locais a gente tem bons resultados. Alguns outros locais a gente não tem resultados tão bons assim. Mas é uma tecnologia que vem crescendo muito. Então, um primeiro momento, time de aplicação realmente de fungicidas está ali próximo de 20, 23, 25 dias no máximo, vamos dizer assim. É uma planta com 3, 4 trifólios que, se a gente considerar que hoje os materiais, o Anderson, num outro episódio que nós tivemos aqui, o Anderson lembrou bem, antigamente você tinha um índice de área foliar de 7, 8, né? Hoje os índices estão chegando em 3 e pouco. Né? Cada vez mais importante a folha, Cada vez né? mais importante. Então, hoje que você tem uma planta que às vezes tem de 18 a 21, 22 nós naquela haste principal, se eu considero uma planta com 3, 4 trifólios, eu estou falando de 3, 4 nós de 18, que talvez ela vai ter lá no final. Então, só aí já 30 e poucos % já estão ali do que ela vai produzir. Além disso, a gente falou de disseminação, né? É muito mais fácil um patógeno disseminar por 1 metro do que ele disseminar por 5 metros. Né? É mais fácil disseminar de 1 centímetro para outro do que de 1 centímetro disseminar 10 centímetros. Então, conforme você tem isso estabelecido já nesse bacheiro, e aí são essas primeiras folhas aí, 3, 4, 5, 6 posições, né? 6 nós. Se eu tenho isso estabelecido, fica muito mais fácil eu ter os outros terços comprometidos também. Então, um primeiro momento que vem sendo estudado é essa primeira aplicação que vai estar dentro de 20 até 25 dias, 3, 4 trifólios da soja, para manter um certo nível de residual. Eu considero que essa aplicação, ela começou, claro, aí tem vários pesquisadores, tem várias teorias, né? Várias teorias, mas eu considero o seguinte, dentro da evolução a gente tinha ferrugem, e isso talvez pode explicar por que ela expandiu para o Brasil inteiro. Você tinha ferrugem e oídio
qualquer momento que ele entre, se tem probabilidade dele entrar, você tem que manter protegido. Perfeito. Então, daquele espaço que começava aos 40, 45, da emergência até 40, 45 dias, ficava uma lacuna imensa. Totalmente descoberto, Totalmente descoberta. Então, é possível ter ferrugem, é possível ter oídio? Vamos colocar algo no meio que vai nos dar uma proteção adicional, visto que cada folha está importando mais, tem menos índice de área foliar, ciclos menores. Isso foi exportado, de onde eu vejo muita gente do Rio Grande do Sul fazendo isso, muitos testes. Isso foi exportado para o resto do Brasil. E aí você tem no Cerrado isso crescendo, você tem no Sudeste isso crescendo. Mas aí talvez a problemática é outra. A problemática daí são necrotróficos, DFCs. Porque estão saindo dos restos e estão acessando esses primeiros trifólios. Daí que essa aplicação ela tem crescido muito em abordagem, em discussões, em empregabilidade também, muitos produtores empregando. Então, o grande ponto é talvez bater em cima. Quem já viu minhas apresentações, eu sempre falo bater em cima dos patógenos. Então, bater em cima desses necrotróficos aí, para uma realidade, e para outros também, entre os biotróficos aí, pode entrar o oídio dentro dessa conta aí também. Ótimo, não. Muito boa introdução, Lucas. E aí, Anderson, baseado nisso, a gente vê que é uma jornada, né? Então, o manejo de doença na cultura da soja, na verdade, é uma jornada. Ela começa lá na entre-safra e a gente precisa prever, antecipar e tomar decisões daquilo que a gente não está vendo, né? E aí o Lucas tocou num ponto bastante importante, que para a gente começar a balizar o entendimento, né? A gente precisa proteger, e nós temos fungos biotróficos e necrotróficos, e a gente não tem a planta emergida ainda. Explica para nós um pouquinho disso. O que são fungos biotróficos, o que são fungos necrotróficos, onde eles estão. E eu costumo dizer, Lucas, que o manejo de doenças na cultura da soja é como se fosse uma final de campeonato, de 2 jogos. Você precisa começar bem, você precisa começar ganhando. Então, lá no início, eu preciso começar aplicando de uma forma mais adequada, mas eu não estou vendo. Então, o que é fungo biotrófico, o que é necrotrófico, Anderson? Perfeito, Marcelo. Quando a gente fala momento e intervalo de aplicação, né, e prevenir e remediar, vamos dizer assim. O produtor hoje, ele investe numa semente, um valor extremamente agregado, investe no fertilizante, no valor extremamente agregado, e uma única certeza que a gente pode ter aqui, Marcelo e Lucas, é que esse produtor ele vai plantar com condições ideais no desenvolvimento da soja, senão ele não vai plantar, certo? Temos que ter umidade no solo, previsões de chuva, senão ele não planta, ele vai postergando a ter condições. E a condição para o fungo ocorrer é bem semelhante com a condição de soja para plantio. A gente tem que ter umidade e temperatura ideal para ter o plantio e automaticamente para o fungo desenvolver também, Marcelo. Então hoje, o momento de se prevenir em si, o que acontece? A gente analisa os fungos necrotóficos, como a gente falou no episódio anterior, e os biotóficos, né? Isso foi conversado bem no episódio anterior. São fungos que envolvem palhada e matéria morta, que conseguem percolar e sobreviver entre safras, né? Entre culturas, se translocar entre safra e safrinha, independente se a cultura é a mesma ou não, né? E fungos biotóficos são fungos que precisam de matéria verde viva, no grosso da palavra, para se desenvolver. Normalmente, no ciclo de doenças, a gente ocorre infecção inicialmente pelas doenças necrotóficas, como, por exemplo, septória, como, por exemplo, uma cercóspora, certo? E, na sequência, com o aumento do plantio da soja, por exemplo, a gente vai ter incidências de ferrugem, incidências de oídio, e automaticamente, com a região aumentando a área plantada, a área verde, vamos dizer assim, na região está presente, aumenta a incidência de doenças que ativam na parte biotrófica. Hoje, Marcelo, no meu ponto de vista, a gente observa no campo que os primeiros pontos de doença que incomodam o sojicultor, o produtor de soja, as doenças de final de ciclo, como você bem trouxe no episódio anterior, as doenças de final do ciclo que, por curiosidade, estão presentes mais hoje no início do ciclo dessas sojas, né? Então, hoje a gente tem que estudar estratégias como eu inibir essa estrutura, esses fungos necrotóficos, como a cercóspora, por exemplo, uma septória que vem da palhada. E uma estratégia para isso, Marcelo, é essa aplicação zero. Essa aplicação que ocorre entre V3 e V4, aplicações que você consegue esterilizar tanto possibilidade de infecção da soja nesse estágio inicial, como a própria palhada que está exposta ali, com algum fungo em si, que a gente consegue ter uma esterilização via palhada. Então, por isso que essa ferramenta vem crescendo a nível nacional, Marcelo, e a gente consegue
prevenir futuras quedas de produtividade. Vamos trazer uma analogia para a saúde. Hoje, dificilmente alguém toma uma vacina quando ele está doente. Se toma uma vacina quando você vai se prevenir para não tomar uma gripe, para não pegar uma febre amarela, por exemplo. Automaticamente isso a gente está aplicando nesse modelo de aplicação zero e vem crescendo muito. O produtor vem de forma preventiva, mesmo que ele não está visualizando aquele sinal, aquela expressão do fungo ali, aquela clorose, aquela necrose, porém ele já está atuando de forma preventiva para que não ocorra isso. E por que, Marcelo, que o produtor hoje, como o Lucas falou, vem crescendo muito a adesão nessa aplicação? Por quê? Está entregando produtividade no final do dia. O produtor ele investe no produto, seja ele um produto, uma solução formulada pronto, seja qual seja o produto, ele investe em si para retornar a produtividade. E por isso que a gente vê que esse momento de aplicação é muito importante, né, Lucas? Então, até agora, trazendo um engancho contigo, é o que a gente está trazendo aqui nessa mensagem, Lucas. Hoje, quando a gente vê a aplicação zero, né? Ela ocorre entre V3 e V4. Começou-se esse conceito com o nosso antigo Dirceu Garcin, vinham muito batendo isso já há décadas, né? Porém, essa implementação ocorreu desse conceito, vamos colocar aí há 5 safras atrás, no máximo, sendo modesto. Qual que são as estratégias básicas que eu devo tomar com essa aplicação? Qual que é o estágio limite? Porque hoje a gente vê sojas de estágio super precoce, que com 20, 25 dias ela está quase com o órgão floral já sendo emitido. E eu tenho soja de ciclos mais longos, que eu preciso ainda mais dessa aplicação V0. No seu contexto hoje, Marcelo e Lucas, como que a gente pode atuar e ser assertivo nessa aplicação zero, que ela vem crescendo porque vem entregando produtividade? E se eu puder complementar, Anderson, ô Lucas, para ficar mais fácil para sua resposta, existem doenças específicas para determinado momento dessa aplicação? Lá no início, eu tenho uma composição de doenças diferentes do final, né, atrelado a isso. Como que você pode ajudar a gente? Boas perguntas e vamos aqui por partes, né? O Anderson falou algo ali muito, muito bacana, e o Marcelo também, em relação a prevenir ou remediar. Eu acho que o grande ponto da gente estar sempre buscando prevenir hoje para fungicida, vamos pegar o exemplo mesmo, né? De uma pessoa ficar doente, prevenir, porque em geral, todas as ferramentas que a gente tem são mais eficientes de forma preventiva. Então você previne porque você tem maior eficiência quando você está prevenindo. Você não busca remediar porque tudo cai em eficiência quando você está remediando. Então você fica doente. Era mais fácil você ter tomado alguma coisa na hora que você estava começando do que a hora que você já está com a doença instalada. Você já está de cama, já está lá. Além disso, a hora que você já está de cama, já tem um prejuízo, né? Você não está trabalhando tão bem, enfim, né? E na soja, eu vejo... Na soja, no milho, nas nossas culturas, eu vejo da mesma forma. O grande ponto de fazer isso preventivamente é que a gente consegue ter eficiência de controle muito maior do que remediando, né? Pegar um exemplo aí, trabalhos já da ferrugem, já antigos, né? Um ativo de forma preventiva, 90%. Ele, da mesma forma curativa, 50%, 40%. O mesmo ativo para a mesma doença? O mesmo doença. ativo, Só de mudar o time. Exatamente. Então, a gente faz isso porque a gente tem mais eficiência, é mais fácil controlar e, obviamente, a gente está percebendo que é mais lógico você prevenir, né? Nesse caso, essa aplicação inicial aí, eu vejo exatamente dessa forma. Você tem uma eficiência muito maior porque você está começando bem mais cedo, está reduzindo o inóculo. Dentro da epidemia, você tem algumas coisas que vão indicar para elas. Uma delas que vai indicar, vai te dar uma noção depois de como ela vai progredir, é o inóculo inicial, né? Evitar essas infecções iniciais. Então, manter ela protegida atrasa com que inicie as primeiras infecções, você tem um inóculo menor, então a curva de progresso depois ela vai ser mais amenizada em função disso, né? Então, esse é um ponto. Marcelo, tocou num assunto bom que é até quando que vai essa aplicação. Então, nos conceitos, ou pelo menos até nos grupos de especialistas que a gente sempre participa, discute nas reuniões, a gente entende que essa é uma aplicação que vai no máximo até 25 dias de emergência. Entendendo que 4 trifólios até 5 estourando é o limite máximo para essa aplicação, para o conceito dessa aplicação. Está se começando, né,
uma nova abordagem de que talvez você faz essa primeira até 25 e depois logo aos 30 e poucos dias, 33, 35 dias, você já inicia, você faz mais uma aplicação, porque daí você tem 6, 7, depende do material, pode até ter 8 trifólios, não sei como é que vai ser o clima. Então aí realmente, de 18 nós ali que às vezes você vai ter, se você tem 8, você já tem mais da metade, né? Perfeito. Então Metade da sua produtividade já está praticamente metade desenhada. já está desenhada, né? E obviamente aquilo vai servir de inóculo para a parte de cima, né? Então, vamos pegar. Uma primeira seria 20 a 25 estourando. E uma segunda aplicação, 10, 12 dias depois, 35, 34 dias é onde a gente bate firme. Nessa dinâmica nova de doenças, agora eu não tô colocando o pessoal do sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande, tá? Nessa dinâmica daqui para cima, de cercóspora, de septória, de mancha-alvo, mais presente do que lá, aí nós temos esse momento que é um momento muito importante para evitar as primeiras infecções dessas doenças. Uhum. Aí a gente pega cercóspora, que é cercóspora e septória, mas vamos pegar a septória primeiro, que é a mancha parda, é a primeira doença em muitos casos que a gente vê realmente o sintoma e o sinal na lavoura, que é lá naquela folha unifoliolada, né? A soja tem os trifólios e tem 2 folhas unifolioladas, as que estão mais abaixo. Naquela folha unifoliolada, dá 30 e poucos dias, muitas vezes onde você tem problema, não tem cobertura, enfim, pegou fogo, é onde você já vê essa doença estabelecida. Então, para essa doença, essa primeira aplicação, a gente bate doído para essa doença. Para cercóspora, que vai ficar latente, vai ficar esperando o ambiente, vai se estabelecer dentro da lamela, enfim. Você tem também um momento de abaixar um pouco o inóculo dela. Em alguns trabalhos onde você tem uma pressão muito grande de mancha-alvo, a gente já vê que já é um certo apoio, mas eu particularmente vejo um momento mais importante aos 30 e poucos dias para ela, né? Mas você já dá um caminho também, já dá uma base, né? Já dá uma base. Nós temos também a antracnose, onde você tem problema, onde tem muita umidade, temperaturas altas. É também um momento que você já vai baixando essa carga de inóculo. Quando a gente pega daí essa turma que a gente dividiu aqui, né? Não excluiu, que a gente dividiu, mais ao sul, que tem uma condição diferente, talvez aí nesse primeiro momento você pode ter também essas manchas, claro, o ambiente, dependendo do material, propício, do né? sistema, mas vejo com ótimos olhos áreas de trigo, áreas onde o cara tem uma boa cobertura, então se ameniza um pouco o problema, mas você pode ter também. Mas para esse pessoal, às vezes, dependendo da época do ano, você pode ter um oídio ali logo nesse começo, ou prestes a começar a entrar, e aí essa é uma aplicação que você tem um residual ali, 7, 10 dias, às vezes você evita que esse oídio já se estabeleça, você pega uma primeira verdadeira com oídio, e aí muitas vezes a primeira verdadeira, o clima às vezes você pode atrasar um pouquinho, se fecha o dossel com oídio no bacheiro, você não consegue chegar nunca mais com nenhum milagre. Tá, tem tecnologia de aplicação, tá, mas é muito difícil de chegar. Então, o grande ponto aqui dessa aplicação, e talvez a ideia de quem começou essa tecnologia, né, começou a difundir, começou a testar, é baixar inóculo. Perfeito. Na epidemia, e essa dentro da minha área de estudo, a epidemia é a minha vertente. Na epidemia, você tem o inóculo inicial como um dos pontos muito importantes para determinar depois a curva de progresso lá na frente. O ambiente e a suscetibilidade do hospedeiro vai ditar a velocidade que aquilo ali vai crescer. Mas se você já começa com muito inóculo instalado, vai que o clima está muito bom. Viram... A famosa base forte, né? Já começa, exatamente, já começa com uma base forte. Então, por isso que essa aplicação vem crescendo em importância e adoção. Porque nesse cenário, na minha visão, tá? Nesse cenário, a gente tem esses necrotróficos que são as principais doenças em muitas regiões. Então, você já baixa a carga. Hora que fecha o dossel, você já tem 2 aplicações, pelo menos,
que já estão abaixando aquilo ali, fecha o dossel, a disseminação ela é prejudicada, o respingo da chuva, ele escorre na planta, enfim, você ganha um bom tempo aí de segurança. De fôlego, né? De fôlego para poder E manejar. responde produtividade também, né, Lucas? É algo que o produtor está vendo no campo e por isso que se aumenta a adesão consideravelmente. Né? Exatamente. E até é bom, né, esse comentário, né, Anderson? Responde em produtividade, mas eu sempre prego o seguinte: não é toda ferramenta que você tem resposta em produtividade. Perfeito. A gente tem algumas ferramentas aí que tem performado melhor. Tem algumas situações que, andando por aí, a gente sempre vê que às vezes o cara vendeu uma coisa e falou: não, isso aqui, pô, o cara falou para mim que dá 5 sacos a mais. Tá. O cara fez um ensaio com qualidade excepcional, juntou um monte de dados dos ensaios dele lá da não sei aonde, que tem uma realidade X, tem um material Y, tal. E naquele ano uma condição Naquele específica. ano deu 5. Aí o cara vende e fala: não, dá 5, fica tranquilo, dá 5 sacos. Mas regiões, situações, às vezes não dá 5, às vezes dá 2, às vezes dá 1. Às vezes não dá. Às vezes não dá, né? Então, essa é uma tecnologia importante, mas que a gente precisa ir ponderando. Vai ter situações que às vezes você não vai ter uma resposta tão boa. Às vezes vai ter uma ferramenta que a gente vai colocar naquele ambiente, naquele local, com aquele material, que às vezes você não vai ter uma performance tão boa assim. Então, é uma tecnologia importante, mas a gente precisa ser bem pontual, Estratégico, né? estratégico para conseguir extrair o que tem de melhor. Perfeito. E aí, né, pessoal, a gente falou muito no primeiro episódio também sobre época e incidência de doenças, e o Anderson trouxe um ponto bastante importante que é a relação à latência desses fungos. E aí, Anderson, nós também falamos um pouquinho de camadas protetoras, né? O Lucas trouxe muito bem que a gente só vai acessar o bacheiro nesse início, depois a gente não vai ter. Como que isso se comporta na soja? Qual a contribuição desse bacheiro para a produtividade? E baseado nas doenças que o Lucas comentou, eu anotei aqui, né? Cercospora, septória e o inicinho ali da mancha-alvo. Que tipo de ferramentas eu posso utilizar para que eu consiga amenizar esse impacto dentro do manejo de soja? Perfeito, Marcelo. A estrutura da produtividade hoje das variedades modernas, ela é montada, a produtividade é montada nos seus terços, no seu dossel, como o Lucas comentou aqui. Né? Hoje, se a gente somar, dividir novamente, como a gente comentou no episódio anterior, em 3 terços a planta em si, a gente somar o terço inferior, Marcelo e Lucas, e o terço intermediário, o segundo terço, a gente tem ali praticamente 70% da produtividade acumulada nesse setor. Uhum. Né? E os outros 30%, 25% fica focado no terço superior, no terceiro terço ou no terço superior. Então, a importância para se proteger todos esses fungos que nós comentamos aqui que você trouxe, cercospora, septória, um próprio oídio, uma futura ferrugem, todo o controle e a estruturação para você conseguir atingir esse 70%, 75% de produtividade que tem esses terços inferiores é você protegendo por camadas. Se inicia com essa aplicação 0, V3 até V5, até 20, 25 dias, como a gente comentou aqui, né? É extremamente importante, como o Lucas trouxe, a gente baixa a curva de alta severidade dessa doença. Talvez ela esteja presente, mas, por exemplo, as ferramentas que a gente vai implementando dentro da cultura, os fungicidas que irão sendo aplicados, a gente consegue ter a redução da severidade. Então, essa aplicação 0 é muito importante, né? E quando a gente analisa essa aplicação 0, produtos hoje à base de triazóis vêm sendo aplicados. Né? São metodologias e aplicabilidades à base de triazóis. Principalmente, vamos dizer aí, 2 triazóis. Né? Tebuconazol e difenoconazol. São 2 triazóis que têm eficiência aí elevada dentro de cercospora, septória, por exemplo, que são doenças que incomodam, como a gente comentou. Quando a gente parte para o terço, começa a se estruturar a planta, o dossel em si vai começando a fechar. A gente tem na sequência a segunda pulverização que a gente chama fechamento de linha, V7, V8, pré-florescimento. Então a gente tem diversos conceitos que é a segunda pulverização, que eu vejo em meu ponto de vista, se não for é uma das mais importantes para a cultura da soja. Porque, Marcelo, Lucas, quando a gente vai fazer essa aplicação de pré-fechamento de linha, é a última oportunidade que a gente tem de atingir esse terço inferior e esse terço intermediário de forma efetiva.
é a última oportunidade de a gente atingir. Nas aplicações finais, a gente consegue atingir sim, mas não com uma uniformidade ideal que consegue ter um bom controle. É a última chance que a gente tem para conseguir estruturar um bom controle é na aplicação do pré-fechamento no terço inferior. E como a gente comentou, é extremamente importante o terço inferior para a produtividade, a gente precisa de ferramentas mais elaboradas, né? Triazóis continuam sendo específicos aqui, principalmente nessa fase proticonazol, né? Produtos à base de proticonazol aqui para estruturar o controle de uma futura cercóspora que está iniciando a infecção, de uma mancha-alvo que está vindo ali, uma infecção latente, começando de baixo para cima, né? Uma futura ferrugem que esteja já com esporulação na região, um oídio. Então, o proticonazol nessa ferramenta hoje, vamos colocar a nível nacional, é a ferramenta mais utilizada nessa pulverização. Mas eu enxergo como um grande ponto positivo, Marcelo, aqui se entra uma ferramenta que a gente usa muito essa palavra de prevenir, que é um dos temas aqui, das palavras que está nesse segundo tema, que é o prevenir, que no caso é o protetor. Seja ele mancozeb, clorothalonil ou cobre. Aqui a gente vê hoje, eu entendo que a principal ferramenta para se ter esse dossel protegido e contribuir com o controle do proticonazol de uma carboxamida que entra aqui é o protetor em si, né? Então hoje vem crescendo. E não é à toa cada AMA hoje, a gente analisar os últimos 3 fungicidas lançados hoje comercialmente para a cultura da soja, os 3 têm produtos à base de mancozeb, tem um quarto across que é à base de clorothalonil. Então a gente tem produtos estruturando de forma de prevenir e não remediar. Então o multissítio entra nessa fase, né? Então a gente observa que essa estruturação de produtividade, ela caminha junto com a estruturação sua de planejamento, escolha de produtos, escolha de soluções completas, escolha de produtos que têm espectro amplo de controle muito bem uma cercóspora, uma mancha-alvo, uma futura ferrugem, para a gente conseguir, Marcelo, deixar essa estrutura da planta, esse dossel completo e atingir essa produtividade que ela é desenhada, né? Bom, você falou bastante em prevenir aí, né, Anderson? E eu anotei que o Lucas comentou agora há pouco, de que ele falou que 70%, 80% de eficiência de um ativo ele é na prevenção, 30% a 40% ele é na correção ou na remediação, enfim. E volta pro futebol, né? A gente precisa ganhar o primeiro jogo para depois o segundo jogo entrar mais tranquilo. Mas aí dando um passo, a gente falou aí de 25, 30 dias, a primeira aplicação. Então, mas aí eu também preciso de 35, 40 dias para entrar no pré-fechamento, que talvez seja o último momento de eu proteger o bacheiro. Lucas, baseado em residual, como que eu consigo garantir um residual? Que tipo de estratégia eu posso adequar, né? E o que essa doença pode me causar no final do dia a partir do momento que eu não mais controlo, né? Mancha-alvo tem perda de produtividades relevantes e esse residual, quanto tempo dura isso aí no campo? Olha, Marcelo, as doenças têm assim um impacto, mas muito grande. E esse impacto ele vai variar hoje de acordo com o material que você tem. Então, tem cultivares que você tem uma redução de produtividade maior em relação à mesma severidade e outros com a mesma severidade uma redução de produtividade menor. Alguns anos atrás tem um pessoal que fez um trabalho com meta-análise com os dados lá de 2015, até 2015 com mancha-alvo, com a rede de ensaios cooperativos, o pessoal mostrou o seguinte, a cada 3%, não, aliás, a cada entre 3 e 5% de mancha-alvo, você tinha redução de um saco de produtividade quando você tinha esses níveis lá em R5 ponto alguma coisa. Certo. Então, essa é a conta. O que eu gosto de exemplificar? O que significa 3 a 5% de mancha-alvo numa planta? Abre o dossel, encontra um trifólio com mancha-alvo. Conseguiu identificar que aquilo ali é mancha-alvo mesmo? Você vê no formato desenhado de um alvo. Pode ter um halo amarelo. Alguns materiais têm um halo amarelo maior, outros têm um halo amarelo menor. Tem uma reação do material, porque ele se defende contra aquele patógeno, né? E cada um vai ter uma reação diferente. Então, você conseguiu diferenciar. Você falou, bom, eu acho que isso aqui é mancha-alvo. Fortes chances de que você já tenha deixado de produzir um saco com aquilo ali que você está vendo ali. Só de você identificar. Só de você identificar. Porque aquilo ali, na severidade, vai estar muito próximo de 3%, 5%. Que é uma lesão um pouco maior e tal. Então, é mais ou menos essa conta para mancha-alvo. Quando a gente vai, por exemplo, para cercóspora, tem um pouco menos de trabalhos em relação a isso, essa relação, em relação a
severidade e redução de produtividade, mas a cercóspora também está num caminho muito parecido com mancha-alvo. Tem gente que fala 2 ponto alguma coisa por cento para cada saco. Tem alguns trabalhos que a gente já viu falando de até um pouquinho menos do que isso, mas são doenças que têm uma relação muito próxima. Só para a gente ter uma ideia, a níveis de produtividades baixos, né? Vamos pegar as ferrugem aí nesse exemplo, que é algo que já está bem mais consolidado. Um produtor que está esperando colher, na média, 60 sacos por hectare. Não é nem uma produtividade absurdamente alta. Para cada 1% de ferrugem que você tem um saco a menos de produtividade. Aliás, olha que interessante, essa é uma conta importante. É mais ou menos dentro dessa conta aí. Né? Então, em termos percentuais, é quase 1 para 1. Né? Se você pensar dessa forma. Por isso que, num ano como esse, que às vezes a gente comentou, né, num outro episódio, que talvez pode ser que a gente ganhe aí, em função do ambiente, 15 a 20 dias do início da ferrugem. Num ano como esse, ela entrando um pouquinho mais tarde, o que pode acontecer é uma sensação, às vezes, não, tá tranquilo esse ano, tá controlado, vou fazer meu manejo de manchas aqui no início e vou monitorando. Hoje, se a ferrugem ela entra em R5.4, que é quando já a maioria dos produtores já acabou o residual da aplicação, ele está só monitorando, né? Está caminhando também para a finaleira. Se ela entra em R5.4, se o cara tinha estimativa de colher 70 sacos por hectare, se não controlada, 10 sacos ele deixa de produzir por causa de ferrugem. Por que eu falo de deixar de produzir? Porque ele tinha material para isso, para produzir 70 sacos. Perfeito. O clima ele tinha também, choveu, ele tinha fertilidade, tinha nutrientes para isso. Né? Então, ele deixou de produzir, ele já tinha isso garantido, mas ele deixou porque ele teve doença. Então, a relação é bem próxima dentro dessas casas aí. Então, ter a ocorrência da doença nos patamares de produtividade que a gente tem hoje, na maioria das vezes, para não dizer em todas, né? Porque daí também estou sendo muito drástico, mas na maioria das vezes compensa o controle dessas doenças. Pensando em manchas também, que são esses necrotróficos aí, hemibiotróficos, se você não controla esse ano, o teu equívoco esse ano é teu problema do ano que vem. Perfeito. Então, por mais que às vezes comparado ao que eu fiz um bom manejo, que eu não fiz, deu só 2 sacos a mais, 3 sacos a mais. Onde você fez um mau manejo, ano que vem você já começa com um probleminha um pouquinho maior do que ali atrás. Então, essa é a questão. Pensando em residual daí, Marcelo, vamos pensar aqui na primeira aplicação. Você tem diferentes períodos residuais para diferentes ativos. Então, tem ativo que dura um pouquinho mais na folha, tem ativo que dura um pouquinho menos. Tem alguns testes que a gente já fez, tem alguns testes que a gente usa de padrão. Um deles é através da cromatografia líquida ou gasosa, enfim. Você consegue mais ou menos determinar quanto tempo aquele ativo vai estar ali dentro da planta, né? Você faz ali... A vida do ativo na planta. Né? A vida dele dentro da planta. E aí o que a gente costuma ver, mas isso também não é para, pessoal, não é para desesperar também e falar, não, vou fazer. Acabou o mundo também. Acabou o mundo, né? Tinha um triazol, que eu acho que hoje a gente não tem mais produtos comerciais na soja com ele, que durava 1 dia e meio dentro da planta. Então imagina só, você aplica hoje, só até amanhã à tarde. Absorve, amanhã à tarde... Não é que zera, mas assim, você cai numa quantidade tão pequena que aquilo ali às vezes não é suficiente para você ter garantia de controle. Né? Quando a gente vamos pegar aí os principais triazóis, triazotilionas, a gente vai estar na casa de 8, 9 dias. Com um índice legal de ativo, depois esse ativo ele vai caindo, vai degradando, a planta vai metabolizando, enfim. Né? A boa parte deles, quando ele entra, o que controla é um subcomposto dele. Então, tem várias coisas que vão acontecer. Então, esse é o ponto. O que a gente percebe? Num ano que... Vamos pegar aí, de novo, Rio Grande, Santa Catarina, sul do Paraná, Campos Gerais. No ano em que você tem uma pressão muito grande de ferrugem, qual que é a primeira estratégia que pesquisador... técnicos que aí estão nos escutando, qual que é a primeira estratégia que o pessoal faz para ter um bom controle de ferrugem, que é uma doença meio complicada?
Multissítio, vamos dizer que ele já tem multissítio. Primeira estratégia que ele faz é reduzir o intervalo entre as aplicações. Porque aí você garante que você tenha, pelo máximo de tempo possível, uma boa quantidade de ativo dentro da planta. E isso garante, pelo menos pensando, sem considerar a tecnologia de aplicação, umas outras coisas. Mas só considerando ativo por ativo, você consegue manter sempre um bom nível de ativo e isso te garante ali um residual. Então, uma primeira aplicação dessa vai nos dar aí friamente onde cai o produto, que aí tem outra coisa muito tem mais importante, ali, né? Que se o produto não cair, enfim, não chegar. O residual é 0. Mas vai nos dar aí 10 dias de residual e tranquilamente, você faz 14, 15 dias a próxima aplicação, você consegue, dentro desse guarda-chuva, você consegue ter uma eficiência boa. Considerando DFCs, não vejo problema nenhum disso, mas desde que você não comece tão tarde com o dossel fechado. Um outro ponto que eu acho que até impacta muito mais do que propriamente essa questão do ativo, é colocar ele onde ele precisa chegar. E aí, o que está lá na bula e o que chega onde precisa chegar, você tem uma imensidão gigante. Um universo entre esse caminho. O universo que eu acho que nem dizem, né? Conhecem mais da Lua do que do fundo do mar. Acho que isso aí. Assim, uma coisa mais ou menos assim. Que nesse caso, eficiência é 0, né? Que nesse caso é 0. Então, desde o que está na bula, o que você está calculando ali. Aí você tem transporte, você tem a dosagem dentro do tanque. Hoje a gente faz algumas misturas. É necessário para você... Por operacional? Claro que sim. Mas tem coisa que a gente faz que a gente não faz ideia do que vai impactar. Que tipo de reação química tem ali dentro. Exatamente. Né? Então já começa por essa aí. Então já vai uma parte aí. Aí muitas vezes a gente está aplicando e, pessoal, todos nós somos seres humanos. Isso acontece. A gente está só levantando os pontos para a gente ir de atenção, né? E muitas vezes aplica, já começa lá. Vazão, cada vez vazão menor. Isso é um ponto de dor. Somado a isso, os bicos às vezes nem comportam também isso aí. Aquela aplicação. Já começa. Tamanho de gota é outra questão. Entra um pouquinho mais tarde com o dossel um pouco mais fechado. Enfim. Aí o residual nessas situações, ele praticamente ele zera, porque você não chega com o produto. Então, o grande ponto aqui, além de, claro, residual friamente, onde chega, é chegar com o produto onde precisa chegar. Aí vem, tecnologia de aplicação faz total diferença, muda o jogo. E não só na tecnologia de formulação dos produtos. No que está embarcado de tecnologia ali. Então, vocês são referência nessa questão. O Cola, que é o químico que dá lá... O nosso alquimista, né? Faz alquimia lá, né? Junto com o apoio de vocês. Então, ter uma boa formulação com tecnologia, isso faz total diferença. Somada à tecnologia de aplicação, faz total diferença. E aí, aquele residual que, às vezes, você ia ter ali de 7, 8 dias... Chegando bem, chegando tanto de ativo que você quer, pode ser que isso ultrapasse um pouco a barreira desses dias. Perfeito. Né? Soma isso. Multissítio que está ali junto, você tem ainda mais um apoio dentro de todo esse cenário. Um apoio que às vezes pode ser que não permaneça em tantos dias, mas que você vai ter dias com a maior eficiência possível quando você tem um multissítio ali junto. Da prevenção, né? Da prevenção, exatamente. Isso acaba se intercalando, né, pessoal? Então a gente tem ultimamente com umas margens cada vez mais apertadas, né? E a gente, rapidamente falando aqui, Lucas, estamos falando de 30%, 40% de perda de produtividade mediante a minha tomada de decisão, seja ela tardia, seja ela com produtos que não são adequados. E eu anotei aqui, quando você fala que os ativos têm aí, em média, dias úteis aí de 8, 9 dias dentro da planta de uma forma generalista, obviamente. Mas o Anderson trouxe, Lucas, a questão de multissítios, de protetores, que aí, falando do mancozeb especificamente, não são absorvidos pela planta. É uma camada física na folha que precisa se manter lá por um período maior possível, né? Mas aí a gente esquece que não está no ambiente. Intempéries, chuva, sol,
temperaturas extremas. E aí, Anderson, falando um pouquinho de mancozeb, e o Lucas tocou num ponto muito importante que é de formulação. Como que eu consigo garantir esse mancozeb mais tempo na folha? Existem formulações para isso? E qual que é a minha estratégia de aplicação para que eu consiga ter esse residual cada vez mais alcançado? Perfeito, Marcelo. Hoje, para a gente conseguir fazer com que a efetividade do ativo, seja ele o multissítio, seja ele a isobolina, ou o triazol, ou a carboxamida, o caminho, até a Adamar tomou essa frente há 10 anos, né, vem focando em formulação, é formulação. Hoje a gente consegue ter, vamos voltar ao ponto multissítio, né? A gente tem a presença do mancozeb, por exemplo, a utilização na agricultura em si, desde a década de 80 a gente tem presença de mancozeb e a utilização na agricultura da soja. Qual que era o grande ponto de dor? O produtor sabe que ele é bom, o produtor sabe que a utilização dele é efetiva, vai me agregar, eu vou conseguir inibir uma infecção inicial de forma preventiva, como a gente vem falando tanto aqui, eu acho que a palavra que está mais sendo falada nesse episódio é preventiva, prevenção. Então, o multissítio ele atua como isso, ele é um preventor. Ele não deixa com que aquela doença se inicie, bloqueia a infecção inicial. Então, o produtor sabe que isso ocorre. Porém, por que ele não utiliza? Por que ele não utilizava com alta escala? Por causa da operacionalização do produto. Hoje, grandes produtos à base, as fontes comerciais de produto à base de mancozeb, praticamente todas são a base sólida, ou produto WP ou WG. E isso, operacionalmente, o produtor gera, às vezes, um pouco de desgaste, operacionalmente fica crítico, o operador às vezes não consegue trabalhar com aquele produto sólido de forma correta, né? Então, Marcelo, a formulação vinda oriundo do Cronos, depois Armeiro, Almada, blindado com as tecnologias de mancozeb líquido, veio para quebrar um paradigma no mercado que conseguiu fazer a operação através de tecnologia, né? A gente trouxe tecnologia ao produtor, conseguiu fazer uma formulação líquida. Conseguimos facilitar a operação, que era o ponto de dor do produtor, ele operacionaliza mais fácil, né? E no final gera o valor para ele. O que é o valor? Ele está conseguindo ter um residual maior, um controle melhor da doença, que no final do dia ele tem o quê? Uma maior produtividade. A receita dele líquida, né? Aumenta. E hoje a gente conversa com 10 produtores. O cenário que vivemos, com o preço da soja e o custo, a única forma que o produtor tem, Marcelo, hoje, dele aumentar a receita dele, é aumentando a produtividade. E para a gente aumentar a produtividade, a gente tem que usar algumas soluções que conseguem entregar performance diferenciada, seja herbicidas, inseticidas ou fungicidas, como estamos falando aqui. Então hoje, Marcelo, formulação vem sendo algo primordial para a Adamar e, enfim, até para outras companhias, mas a Adamar vem há 10 anos trabalhando nisso. Vamos usar um exemplo aqui, o nosso Almada, Marcelo. Hoje o Lucas trouxe até no episódio anterior, eu chego ativo na planta. Mas o quanto que chega aquilo está sendo utilizado de forma efetiva e real, né? Será que eu estou entregando 90, 87, 85 gramas de um triazol e essa proporção está chegando e está tendo efetividade na planta, né? Hoje a gente vem trazendo produtos com quantidade como o Almada de 63 gramas de proticonazol por hectare, entregando performance elevada comparada a produtos com acima de 85 até 90 gramas de proticonazol por hectare, Marcelo. Isso, novamente, é o quê? Aumentamos o residual. Temos uma performance melhor no campo através de formulação. Como isso a gente acontece? Uma densidade melhor, a gente tem uma absorção melhor, uma translocação melhor. Tudo isso é formulação. Hoje, Marcelo, costumamos dizer, não temos muitas soluções, Lucas, você sabe até dizer isso melhor que nós, não temos muitas soluções novas, como grupos químicos, mecanismos novos a vir para o futuro. Então, a única solução que a gente tem é melhorar e capacitar o que a gente tem hoje, né? As ferramentas que estamos no campo, né? E a gente vem fazendo isso com o tempo, né? E vendo que formulação está sendo o caminho, um pilar primordial para conseguir produzir, né? A nossa promessa de marca, né? O escutar e entender, e estamos entregando formulações. E eu acredito, Marcelo, que hoje formulação é o que está fazendo o produtor aumentar esse residual, aumentar esse efeito de controle e, no final do dia, aumentar a produtividade. Perfeito. É um quebra-cabeça, né? Então a gente começa a tentar montar, pessoal, da melhor maneira possível. O produtor que está nos ouvindo aí, acho que é importante a gente levantar esses pontos para que no final do dia ele tenha condições de tomar a melhor decisão. Voltando um pouquinho, Lucas, a gente falou aqui lá do início, né? Aquela aplicação V2, a gente tem cercóspora, tem septoriose, pré-fechamento, Anderson. Precisamos proteger o bacheiro, temos um problema de mancha-alvo. E depois? Que tipo de doença que eu tenho e que tipo de ativo que eu posso usar, né? Eu fechei a soja, bem ou mal ela fechou. Agora eu preciso começar a remediar aquilo que me sobra, né? Que tipo de ativo, que tipo de doença eu vou ter mais para frente? Depois que a gente fecha a soja,
Normalmente a gente começa a ter muito melhores condições ou condições excelentes, principalmente para ferrugem. Onde eu tenho problema de oídio, eu posso continuar tendo oídio, às vezes o que sobrou ali ele vai continuar a progredir. E volta daí, aí vamos chamar as DFCs, né? Começa a incomodar de novo, principalmente quando a gente começa a encher os grãos, começa a incomodar de novo aquelas DFCs que já ficaram latentes ali para trás. É muito comum que em algumas áreas onde a gente não toma muito essa atenção, vai caminhando pro finalzinho, começa a dar uma roxeada em tudo, uma manchada bem na parte de cima. O cara... Aconteceu já, o cara começa a olhar e fala, caramba, cara, queimou de óleo isso aqui e tal. O que eu faço agora, né? O que eu faço? E aí, em muitos locais, é cercóspora, crestamento de cercóspora que vem acontecendo. Então, diria aí, ferrugem é uma delas e as DFCs começam a incomodar bastante. Né? Além disso, a gente pode ter aí, num cenário novo, né? Num cenário novo não, mas num cenário que vem acontecendo, vem a podridão também. Vem a antracnose, vem as doenças aí que vão acometer vagens, enfim. Então, basicamente é esse cenário que a gente tem, mas colocaria um ponto de atenção bem grande aí em ferrugem, ainda mantendo o controle dela, e também numa das DFCs como a crestamento do cercóspora, imaginando que não tenho na minha área uma pressão tão grande de mancha-alvo e já fiz alguma coisa. Se eu ainda tenho mancha-alvo, ainda dá tempo ainda de... Fiz uma primeira ali e numa segunda eu proteger os outros 2/3 que sobrou da planta. Ainda dá tempo de manter. O bacheiro não consigo chegar mais. Mas ferrugem e crestamento de cercóspora, acho que é as duas que realmente você vai tratar nos extratos ali e que você pode fazer a diferença. Muito bem. E olha que interessante, Marcelo. O Lucas comentou, né? Mancha-alvo. Olhamos ela no campo, está presente na soja, né? Então já tem incidência próxima a 5, é uma saca, né? Cercóspora, olhamos ela na folha, demos um oi, temos presença de no mínimo 2%, mais uma saca. Vimos ferrugem, esporulação, demos oi para ela também na área, 2% é uma saca também. Então se a gente soma, e normalmente a gente vê isso no campo em anos propícios, as 3 doenças ocorrendo simultaneamente, né? Então observem, e no campo a perda de produtividade é a realidade. E sabe que a gente observa muito isso? Produtor, chegamos no campo para fazer uma análise junto, onde o produtor está perdendo saca por ser de mancha-alvo, cercóspora, uma ferrugem, ou o complexo em si das doenças. Não está com protetor. Não está com protetor. Então, novamente, Marcelo, prevenir hoje, eu trago aqui no meu ponto de vista, prevenir está ligado muito com o aumento de aplicação e a gente aumentar e continuar aumentando a utilização de multissítios hoje nas aplicações, que eu acho que é onde a gente vai conseguir não remediar e sim trabalhar com prevenção. Perfeito, Anderson. Obrigado pela contribuição. Obrigado, Lucas. Pessoal, estamos chegando ao fim aqui de mais um episódio, né? A gente falou bastante aí sobre momentos de aplicação, sobre períodos de residual, né? E eu tenho certeza que o que foi discutido vai facilitar a estratégia, né? De você produtor, de você consultor, de você recomendante, para tomar as melhores decisões aí para a próxima safra. Lembrando que a Damar, né, continuou parceira, entregando soluções inovadoras e a empresa que contém uma solução específica para cada momento de aplicação, do início ao final do ciclo da soja. Lucas, de antemão, queria agradecer a presença, a participação. Muito obrigado por compartilhar seus conhecimentos. Anderson, obrigado de novo aí pela presença. Sempre muito bom conversar com você. Pessoal, aguardem vocês no próximo episódio. A gente vai falar um pouquinho sobre as doenças especificamente em si. Vamos falar de ferrugem, vamos falar de mancha-alvo e o que a gente pode fazer para amenizar os prejuízos, né? Lembrando que a Damar sempre à disposição para quem é bom de soja, para quem é bom de fungicida. Até mais, um abraço.